sara. Deus sara esta nação com o teu poder, como um óleo da tua unção. Ergue sua mão e declare: um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. O que ele fez, queridos? Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Lá em cima, Deus sara, Deus, com teu poder, aleluia, com o óleo da tua unção, Deus sara, Deus sara esta nação. Precisamos com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou, todo mundo junto. Um dia, e por ela se apaixonou, Deus, de uma forma especial. Um dia Deus olhou. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela, aleluia, derramando, liberando. Vamos encerrar assim. Deus sara, Deus, oh Senhor, sara mesmo essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara, Deus, em nome de Jesus, oh Senhor, com o óleo da tua unção. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte aí, queridos. Aleluia. Uma canção, ela diz que nós temos essa confiança e essa responsabilidade, né, gente, de levar essa mensagem. Deus tem um chamado na sua vida. Quem crê nisso? Levanta a mão ao céu aí. E você foi convocado, convocada, para quê? Para que essa mensagem possa ser propagada e entenderem que existe um Deus, né? Existe um Rei que é Jesus, aleluia. Existe um Senhor que cuida de nós. Então, cantemos a Ele. Dá um Lá maior lá. Amém? Me dá um acorde, filho. Isso de cruz se erigir. Assim, ó. Dela o dia surgiu como emblema de vergonha e dor. Vamos lá, todo mundo junto. Mas contemplo essa cruz, porque dela Jesus deu a vida por mim, pecador. Bem forte. Se eu amo a mensagem da cruz, digo até morrer, oh, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz.
coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim o que, gente? Atrativos sem fim. Por quê? Porque nela Jesus me salvou. Bem forte, eu amo. Sim, a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Lindo demais, né? Eu me alegro, mas me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Bem forte, eu amo, sim, eu amo a mensagem. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Oh Deus, Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Oh, se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Diga, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem, oh Deus, até morrer eu a vou proclamar. Diga, levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Oh, aleluia, glória a Deus, irmãos, porque Ele confiou em nós, confiou em você, tá vendo? Para que pudéssemos não só cantar e entender que cantamos e somos embaixadores, né? Pode sentar, queridos irmãos. Muito bom ver vocês, muito bom estarmos juntos, né? Muito bom a gente estar na presença de Deus, coisa linda, né? A palavra de Deus vai dizer para nós que na presença do Senhor há abundância de alegria, né? E nossa compreensão e essa alegria até transborda, é maior ainda, porque sabemos que estamos na véspera, né? De celebrarmos aí 23 aninhos, né? Bem a juventude, né? Dessa igreja. No próxima sexta-feira, sexta, sábado e domingo, né? Vamos estar celebrando. Da ontem eu conversava com o pastor Martinho Monteiro, nosso amigo, vai estar com a gente aqui na sexta-feira. Pastor também Júlio, lá de Niterói, também de Pendotiba.
E muitas igrejas, irmãos, vai ser uma festa muito linda, como sempre Deus faz. Eu quero contar com você. Venha, eu quero celebrar a Deus junto com você, né? Adorar o Senhor, porque esse ministério existe para engrandecimento do nome de Deus. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Posso ouvir um amém aí? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Oh Deus, obrigado, Senhor. Aleluia. Querido, vamos ler ali em Provérbios, capítulo 3. Quem está ali é Ellen, né, Ellen? Capítulo 3 de Provérbios. Lê a partir do versículo de número 6. Diz assim, ó, Provérbios, capítulo 3, está no verso 6, está à disposição já ali. Obrigado, Ellen. Reconhece-o, olha aí, ó, reconhecer a Deus. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E ele fará o quê? Endireitará as tuas veredas. Forte, né? Verso 7, que diz lá: não sejas sábio aos teus próprios olhos, né? Teme ao Senhor e aparta-te do mal. No verso 8 vai dizer o que para a gente? Será isto, olha aí, ó, saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. E o verso 9, último, diz assim, ó, honra ao Senhor, gente. De que forma? Com os teus bens, está ali, ó, e com as primícias de toda a tua renda. O complemento vai dizer o que para a gente? E se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares, né? Simbolizando, representando o quê? Que Deus ele tem promessa de abundância, né? Eu sei que você já conhece bem isso. Louvo a Deus que essa igreja, a gente já aprendeu, a gente tem prazer, né, na fidelidade, tem prazer em honrar, e sempre mencionamos a passagem, porque tudo o que fazemos é amparado aquilo que Deus determinou para nós. Então não é nenhum constrangimento falar sobre isso, né? Me lembro que há muitos anos atrás eu não conhecia ainda, embora já sendo crente, olhe bem, já sendo crente, eu não conhecia ainda a profundidade da semeadura, não conhecia. E a gente às vezes fica até meio acanhado, né? Pensava que era um ato formalístico, né? Depois que eu descobri, Martim, lá em Coríntios, que fala que Deus ama o que dá com alegria, eu falei, opa, agora estou dentro. Aí comecei a entender o significado desse ato, né? Talvez alguns que estão aqui, outros que estão talvez em casa nos assistindo, outros verão amanhã essa live e vão ouvir esse momento que diz que Provérbios fala sobre promessa. Honrar o Senhor com o quê? Com nossa adoração, honrar o Senhor com os cânticos, honrar o Senhor com a sua vida, tudo bem, não é errado não. Mas aqui fala também assim, honra o Senhor com os teus bens. Alguém vai dizer, mas pastor, Deus é dono do ouro e da prata. É verdade, né? Minha é prata, meu ouro, está lá em Ageu, capítulo 2. Porém, quando falamos acerca de honrar ao Senhor com seus bens, significa dizer, você se desgarrando, se liberando e entendendo que você pode ser um abençoador, uma abençoadora, para que vidas possam estar chegando à presença de Deus. Então é um momento de adoração. A adoração se dá também quando nós honramos ao Senhor todo o nosso coração. E é o que faremos agora. Eu convidar você a ficar de pé com toda a liberdade. Você que está aí, que quer em casa participar, tem um QR Code aí. Vamos estar juntos celebrando ao Senhor, porque Ele é digno, não só maior Senhor. Assim, ó, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quero ouvir as palmas. Como em volta de Jerusalém, o que? Estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. A Ele autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Confia no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam,
permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém, é o que, gente? Estão os montes, olha aí, ó. Assim o Senhor em volta do seu povo, sobre nós, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus dos povos, é verdade, e cale-se diante dele a terra, sobre os joelhos ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, cale-se diante dele, e cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei. Diga assim, ó, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, né, cara? Oh, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá mesmo, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não. Oh, adora Ele. Ainda de pé, por gentileza. A diaconisa Neinha, vem cá, Neinha, fazer uma oração, vem aqui. Isso, né? Temos provado do amor, da fidelidade de Deus. Levante as suas mãos aos céus. Eu creio que Deus nessa noite vai surpreender muita gente. Uma paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Aleluia. Pai querido de amor e bondade, Sim, nós te louvamos, Senhor. sim, Deus. Está na tua presença nesta noite, Pai. É muita alegria, Pai, que hoje teve um dia, Pai, para abençoar por Ti. Vai estar nessa quarta-feira na tua presença. Sim. Pai, dizer, Jesus, nós te amamos, te adoramos, ó Pai. Se não fosse a nossa vida, que seria de nós, ó Pai. Deus. Que o Senhor, Pai amado, muda qualquer diagnóstico, Senhor, porque Tu és médico dos médicos. Verdade. Tu és Senhor dos senhores, Tu és todo-poderoso. E nós queremos, ó Pai, na Tua presença. Glória E a ainda Deus. chegar aqui, já estava aqui nos esperando, Senhor. Glória a Jesus. Para dizer 1, 2 ou 3 estaria presente. São mais de 2, são mais de 3. Obrigado. E a Tua presença de nós é real, Pai querido. Sim. E nessa eu quero colocar nas Tuas mãos, Pai, as famílias aqui representadas. Ó Pai, nesse momento, pegamos, ó Pai, aqueles que não puderam chegar na Tua casa hoje. Sim, Deus. E o Senhor abençoa poderosamente. Abençoa Dá mesmo. ânimo, Pai querido. Dá a cura divina nesta noite, Pai Glória a querido. Deus. Nós precisamos de se curar a nossa alma. Ó Pai, que aquele lugar é um hospital, Pai querido. A Tua igreja é hospital, Pai querido. Verdade. De cura, de libertação, transformação de Senhor, vida. verdade. E nós queremos nesse hospital, Pai Glória do a Deus. céu. Porque uma igreja, Pai querido, não tem, Pai amado, rótulo que salva Jesus Cristo. E Glória a nós queremos colocar nas Tuas mãos, Pai querido, nesse momento, Sim. 23 anos essa igreja, Pai querido. Obrigado, Tu sabe de onde nós viemos, ó Pai. Ó Pai querido, de uma garagem, de um lugar pequenino. E Tu prometeste, Pai, a largar as tendas. Aleluia. E Tu és fiel em todo o tempo. Glória Pai, que a nós queremos Deus. te louvar, Pai querido, por cada tijolo, por cada Sim. vida que entra neste lugar, por cada alma salva neste lugar. Nós queremos te agradecer nesta noite, Pai querido. Aleluia. Quando já passaram por aqui, Pai, experimentou a Tua presença, sem entender os Teus milagres. E nós queremos, ó Pai, que essa semana é uma semana de festividade. Pedimos a Tua presença entre nós, Pai querido. Oh, Não é Deus. somente a festa que vai ter, mas Santo festejar Senhor. aqui é o Senhor Jesus Cristo, porque toda a glória e toda a honra já dá ao Senhor nesta noite. E queremos dizer nesta noite, Pai, obrigado por a provisão divina, porque Tu és o provedor em todas as coisas, Pai querido. Aleluia. E nós queremos, ó Pai, que nesse momento, essa data, a igreja ficou mocinha, Pai querido. Eu quero louvar o Teu nome esses 23 anos, ó Pai. Quantas coisas aconteceram de boa neste lugar. Também de motivo para agradecer, também nós chorar. Pai, quantas perdas, nem quantas ganhas. Nós queremos nesta noite para te agradecer por tudo que tem feito na nossa vida. Glória Pela a Deus. cura, Pai, por aquele diagnóstico, Pai. O contrário que o médico deu. Mas o médico é o Senhor. Tu és Oh, médico dos médicos. Tu és o Senhor
Senhor dos senhores. Senhor, nós estamos aqui, Pai, crendo no milagre desta noite. Glória Não a queremos Deus. ver milagre de pessoas, nós queremos ver nosso milagre nesta noite. Que quantos milagres o Senhor fez de 23 anos, ó Pai, quantos casamentos restaurados, quantas famílias restauradas, quantos jovens, Pai, que estava perdido, foi achado pelo Senhor. Oh, E ser motivo de agradecer ao Senhor esta noite e te louvar, Senhor, porque essa igreja começou com 4 famílias, e quantas famílias, Senhor, essa igreja tem hoje. Eu te peço, Pai querido, nesta noite, dá graça a teu servo, dá estrutura, dá unção do Espírito Santo todos os dias, teu filho, renovando as suas forças, renovando a sua saúde, dando vigor, Pai querido, porque ninguém fica velho, só velho, Pai querido, para não fazer nada na tua obra. Pai amado, a palavra diz que os velhos darão fruto da velhice, vão dar muitos frutos da tua casa, nos encorajar, fazer a tua vontade, nos dar saúde, Pai querido, fazer a tua obra perfeita e agradável. E nós queremos, ó Pai, sair pela rua e dizer que Jesus Cristo salva e liberta, Jesus transforma a vida. E nesta noite, Pai querido, amado, eu quero colocar tudo diante do teu altar, tudo aquilo que teus filhos estão pedindo em pensamento, o Senhor responde nesta noite. Esse pedido de oração, Pai, que está em saquinho, Pai querido, com os pedidos está ali, Pai querido, para ser respondido ainda. Muito já foi respondido, Senhor, e eu creio nas tuas promessas, creio na vitória do Senhor. Nessa noite peço agora, Pai amado, abençoa a palavra que vai ser lida, já é abençoada, fala conosco, e te peço também, Pai querido, guarda das pessoas enfermas dessa gripe, Pai querido, deixa resfriado, guarda teus filhos, tem misericórdia e compaixão, vai de conta que era a sua filha, que se encontra, Pai querido, com aquele resfriado forte, mas o Senhor, Deus que cuida, Senhor, vai cuidando nesta noite e dá a vitória, e fica conosco, Paizinho querido, nós queremos te honrar nesta noite, não com nossas materiais, mas com nosso coração puro diante da tua presença. Receba, Pai, nossa oração grata, crendo nos teus milagres, crendo na tua provisão nesta noite, em cada família nesta noite. A Senhora, eu já te agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte aí, queridos. E aproveitar que você está de pé, eu vou ler com você somente 4 versículos. Obrigado, Nainda, a palavra de Deus. Alguém lhe diga, por gentileza, ali, né? Deus está aqui, amém, irmãos? Quantos creem que Deus está nesse lugar? Deus está aqui, né? Que coisa linda hoje. A gente viu aqui pessoal aqui limpando as ruas, a prefeitura. Obrigado, Edil. Então eu quero agradecer, né, aos órgãos públicos, todos quantos têm se mobilizado assim, em prol, né, para poder abençoar não só o povo de Deus, mas também a nossa comunidade, né? E que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá em Hebreus, capítulo de número 4, aos Hebreus, nessas quartas-feiras, né, chamadas quartas de cura, né, queridos? Temos assim, sob um lema da frase que Pedro falou para Enéas, né? Lembra? Jesus Cristo te dá saúde, né? Assim, amém? Jesus te dá saúde. Então, hoje vamos ler aqui em Hebreus capítulo 4, verso 14, fala assim para nós: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes, o que? A nossa confissão, continuando, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Cadê? Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E por fim, verso 16 e último: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Vamos aplaudir o Senhor bem forte aí, mais forte que você puder. Aleluia. Pode sentar, amados irmãos, né? Esta semana além da festividade, né? Não pode esquecer que se o propósito inicial foi comercial ou não, né? Não importa, mas é a possibilidade também de honrar aqueles que têm aí, né? Seus namorados, namorada, esposo, esposa, noivo ou noiva, né? É lembrado também dia dos namorados, né?
O amor está no ar, né? Amém, irmãos? Uhul. Ninguém falou uhul. Uhul. Pois é, então, não se preocupe, não fique triste, não fique desolado, né? Se você, por enquanto, ainda não tem, ou se realmente seu propósito é não ter, mas Jesus, Ele está sempre conosco, né? Nos conforta, consola, nos ajuda, e até por uma questão o assunto, né, gente, o relacionamento, que é um relacionamento diferenciado, não só questão de um casal, mas sobretudo um relacionamento com Deus, que temos assim observado e meditado sobre o desejo do Senhor. E qual o desejo de Jesus? É nos abençoar, né? Hoje você que chegou aqui, você que tem ouvido falar sobre o que Deus tem para a sua vida, qual será o plano, projeto, uma coisa eu te digo, Deus quer te abençoar. Quem crê? Ele quer nos abençoar. Nos abençoou nos lugares celestiais. Está lá em Efésios, capítulo 2. Né? Então Deus, Ele quer nos abençoar. Essa palavra aqui em Hebreus já trata muito essa questão de Jesus conhecer, olhe bem, Ele conhecer a nossa afabilidade, a nossa pequenez, né? Mas eu queria falar sobre algumas coisas que até vão te lembrar o relacionamento. A gente vai estar meditando aqui, entre outras coisas, sobre a questão de estar próximo, né? O olhar ao próximo também é importante, interessante. O toque também é fundamental, né? São ações, são atos que vão ao encontro de alguém que realmente está disposto ou disposta a ter um relacionamento, né? Na última semana ministramos aqui, na primeira quarta-feira, dessas quartas de cura, né? Jesus da saúde. Eu lembro que eu falei aqui sobre o centurião, né? Aquele centurião cujo nome não sabemos. Se alguém souber, me fala aí que eu não sei. O centurião, lembra? Aquele centurião que chega diante de Jesus, na verdade ele nem chegou, mandou alguém lá, né? E falou assim: ô, você é o meu criado, está em casa. Aí a turma se uniu toda, falou, vamos levar ele lá. Aí o centurião deu a ordem: olha, nem precisa, basta o quê? Uma palavra. Oh, glória a Deus. Basta uma palavra, porque ele cria na palavra, ele acreditava na palavra, não precisava nada contra de ter um profeta, uma profetisa, alguém botar a mão e Deus, não, mas ele falou: eu creio na palavra. E você quer buscar um grande profeta para a sua vida? Está aqui, ó, 66 livros. É um grande profeta. A maior profecia que nós temos é a palavra de Deus. Amém? Mas além desse fato, é bom e importante dizer também de que ao crer que Jesus dá saúde, ao crer nessa promessa, me veio à mente hoje, até orando e buscando ao Senhor, sobre uma palavrinha também que talvez não está muito em moda, né? Você ouviu alguém falar sobre testamento, né? Haja visto que muitos de nós já não estão com muita coisa assim, né? Talvez não tenha muito o que deixar e tal, mas o testamento também é uma forma de promessa. Nós temos aqui o Novo Testamento, que significa dizer, né, boas novas, né? O Evangelho quer dizer boa nova, o Testamento significa dizer alguma coisa boa, que você vai poder usufruir. Então Jesus tinha essa preocupação, para que entendêssemos que assim como ele, o testador, ele passa a valer o testamento depois que ele morre. Então, se você não sabe, fique sabendo, Jesus deixou-nos um testamento. Então, se alguém disse para você que você não tem direito nenhum, uma vez eu ouvi essa frase de uma pessoa antiga na fé cascuda, como diz por aí, né? Assim, pastor, o crente tem que sofrer mesmo. É isso mesmo. Porque o crente, o direito do crente é não ter direito. Eu falei, como assim? Não foi isso que eu li na Bíblia? Paulo chega em momentos que ele até se levanta e questiona até sobre a sua nacionalidade, sobre questões. Esse dia eu respondi para um amigo lá, né? Você é cidadão, você é contribuinte, você tem seus direitos. Sim, tem seus direitos terrenos, naturais, de manifestação, pelo menos por enquanto, oxalá que perdure, né? E também, sobretudo, a confiança de que Deus deixou para nós um testamento. Aleluia! E esse testamento, nós estamos debruçados nele, confiando, né, plenamente. Queridos, eu queria tratar com você sobre algo que é muito importante para a nossa vida, né?
E às vezes algo tenta impedir. Como assim, pastor? Às vezes você está lutando, você está acreditando que vai acontecer, você está confiando, né? Aí vem alguém que cutuca você, mas não é bem assim não, isso não é assim não, vai dar ruim, né? Olha aí, estamos vendo uma onda de resfriado, de gripe, né? Aí a pessoa sentiu um friozinho, ou tossiu, está um andaço, a pessoa, não é assim? Fala, todo mundo tem, vou ter também. Já estão tomando para si a doença. Às vezes está lá no Rio Grande do Sul, aqui o povo já está tomando para si, porque é um andaço, agora está na moda, né? E eu aprendo que existe um grande vilão da nossa vida, né? Que esse vilão é um vilão com um nome muito feio, é um nome feio demais, é o vilão da autocomiseração. Pastor, o que é isso? Autocomiseração é aquela pessoa que tem a autopiedade, é aquela pessoa que está sempre sofrendo, ela é vítima, não tem? Se fosse hoje, ia dizer, é uma pessoa mimizenta, né? Né? Mimizenta, aquela autocomiseração, eu não mereço. Interessante dizer de que o sentimento da humildade, né? Não se achar digno, não pode ser comparado com a autocomiseração, porque o centurião também disse que não era digno, lembra? Não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Mas ele não tinha autocomiseração não, pelo contrário, ele falou, mas Senhor, eu quero receber a bênção, tá? Fala uma palavrinha só que eu vou lá colher a vitória. Ou seja, eu acredito, aleluia, no teu poder, eu acredito quem é o Senhor, eu acredito de que Deus existe, eu acredito que apesar da dificuldade, da luta, mas Deus tem o melhor para a nossa vida. Quem crê, irmãos? Deus tem algo de perseverarmos, então somente prosseguir na nossa caminhada, né? A passagem, a Bíblia é tremenda, é maravilhosa. Eu queria meditar com você, porque existem 3 episódios que marcam muito essa questão, né, do conhecimento, lembra? Do relacionamento de Jesus. Assim como amanhã lembrar de um relacionamento de namorado, a gente hoje vai estar trazendo um relacionamento com Jesus e a sua multiforme operação, que não é um padrão, não é uma receita pronta, toma um dipirona, faz não sei o que, não é isso não. Existe tratado, ele trata especificamente, e é um personagem que me chama muita atenção, que eu queria que você visse comigo lá em Marcos, no capítulo de número 1, Ellen, capítulo 1 de Marcos, no verso de número 40, que é exatamente um homem que era leproso, mas me chama a atenção que esse homem, embora leproso, me parecia ser uma pessoa religiosa. Eu vou te falar por quê, olha aí, diz que ele aproximou-se de Jesus, e esse homem leproso teve coragem, eu vou insistir, ele teve coragem de se aproximar de Jesus. Como assim, pastor? Gente, o camarada era leproso, ele ficava escondido entre as cidades, ele ficava quase que enfurnado, né? Palavra feia, né? Numa caverna, nos caminhos. Como é que esse homem vai ter coragem, ousadia? Imagine a cena, né? Não sei se você já viu em algum lugar, logicamente hoje não é nem lepra mais, né? Hoje chama-se hanseníase. Então a pessoa, já imaginou? A pessoa vinha todo contaminado, né? A gente viu isso na pandemia, né? Às vezes nem tinha contaminação, só porque era velho e o pessoal corria. E vem o velho ali, ó. Ai, coitado dos velhos, vai sofrer a beça, né? Então vem, a pessoa, ela está com algum problema, vem perto de você, tudo bem, espera aí, era mais ou menos assim. O leproso não poderia se aproximar de um cidadão são. Mas esse relato é curioso, porque esse leproso, que a palavra diz lá em Marcos 1,40, diz, aproximou-se de Jesus um homem que era leproso, e ele veio para perto de Jesus. Como assim, meu amigo? Fica de longe. Não, ele vai para perto, ele tem coragem, ousadia, né? E ao chegar perto do Senhor, ele não fala, Senhor, o Senhor pode me curar. Não, ele não fala, ele não pede só cura, ele pede purificação. Por que purificação? Simples, porque ele sabia que só poderia estar na presença de Deus, adorar ao Senhor no templo, junto com seus irmãos, se ele fosse purificado. Havia todo aquele processo que você já sabe, que após ele ser curado,
né, em que ele precisava passar para o sacerdote para que tivesse todas aquelas questões litúrgicas nos oferecimentos, para que o sacerdote observasse aquele homem e aí sim deferisse ou liberasse para que ele pudesse transitar. Então ele se aproxima de Jesus, olha que coisa linda, e ele, ao se aproximar, ele roga de joelho, lembra? Ousadia, a crença, e ele fala: Senhor, se tu quiseres, tu pode me purificar. Forte, se tu quiseres. Jesus, você ouviu aqui hoje diversas vezes, que Ele quer nos abençoar, amém? Ele pode. A primeira coisa que o Senhor faz, depois de sentir-se compadecido, a Bíblia diz que Jesus profundamente se compadeceu, assim, estendeu a mão, tocou nele e precisava consertar aquela frase. Às vezes nós estamos assim, nós chegamos perto do Senhor e tem algo que Deus precisa consertar primeiro. No caso dele foi a frase: se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Como assim, se tu quiser? Eu quero, eu tenho prazer. Você leu comigo ali em Provérbio, Deus dá saúde, Deus dá saúde, quer que tenhamos saúde, nos abençoar. E o Senhor falou: eu quero. E a partir dessa frase, dessa fala positiva, Ele vai dizer: agora, a partir de agora, você o que está? Limpo. Em outras palavras, eu estou te qualificando para você voltar à congregação. Eu estou te qualificando para você voltar a adorar a Deus como você fazia antigamente. Eu estou te qualificando para você não ter vergonha mais de expressar, né, o seu sentimento para com Deus, né? Então você agora não estará mais depreciado, nem preterido, você agora estará limpo. Muitos pediam a cura, mas esse pede: Senhor, me purifica. E a purificação só vai acontecer à medida em que ele perde, deixa aquela doença maldita, né? Que a doença é tudo maldita, irmão. Não existe doença bendita, né? O cara lá falou que ainda bem que Deus deu o Covid, né? Um cidadão que falou isso. Deus não tem prazer em destruir, em dar ninguém com doença, não. Deus quer te abençoar, né? Ah, pastor, por que nós ficamos doentes? Natural, natureza humana, o corpo, a carne, né? Aí pode ser também em função do pecado, acontece também, diversos fatores, né? Mas não quer dizer que é assim mesmo. E aí aprendemos, quando lemos essa palavra, e esse primeiro episódio que vai tratar desse amor de Jesus, que um homem que tenha coragem de vencer o seu medo, de vencer todo o sentimento de acusação e dizer: você não merece, você não pode estar aqui, você não tem condição de se aproximar do mestre, você não tem que ficar longe, tem que pedir para alguém orar por você e não deixa nem ir na sua casa. Ele se aproxima de Jesus e a aproximação leva ele ao joelho. Bartimeu, o pessoal reclamou, né? Não incomoda o mestre não, lembra Bartimeu? Deixa de falar mal o mestre. Mas esse homem, ele não só ele se aproxima, mas ele se ajoelha, ele reconhece a sua dependência. Mas um detalhe curioso, ele por mais que ele fosse talvez uma pessoa religiosa e querer a purificação, mas talvez não conhecesse exatamente a vontade de Deus. Eu vou repetir, ele não conhecia exatamente que Jesus, ele fora enviado em que circunstância, por quê, para quê? Ele sabia e cria que Jesus tinha poder, mas não entendia ainda que esse poder, que o milagre era também para ele. Oh meu Deus, eu tenho dito que é mais fácil você orar pelos outros do que você orar por si próprio. Você reparou? Você ora pelos outros, Senhor abençoa, está com aquela fé, repreenda. É quando a gente mesmo necessita, a gente diz: mas se Deus quiser, se for da tua vontade, né? Não é que eu sou, alguém vai dizer: mas pastor, está na Bíblia, é verdade, 1 João, né? Vai falar sobre relação, se na vontade de Deus. Mas eu não sei quanto a vocês, eu não sou Deus, eu não estou, né, eu não conheço, né, o sentimento de Deus em relação àquele momento ali. Eu só sei o que a palavra diz, e a palavra me diz que Deus é amor, e que Deus tem prazer em abençoar, e que Jesus Cristo dá saúde. Aleluia.
Então oraremos em prol a palavra que nos é revelada. Você vê aqui um momento de aproximação, lembra? De ousadia. Mas tem um episódio fantástico, maravilhoso, que vai tratar sobre o olhar. Que lá em Números capítulo 21, lá no verso 7, por favor, Hélio. Olha só que coisa tremenda, queridos. Existe um episódio em que não há mais o ato da aproximação, em que não é mais o ato simplesmente de colocar-se de joelho ou fazer uma campanha, mas o que Deus está tratando e falando ali é Números, não é Lucas não, Números, capítulo 21, né, no Velho Testamento, né, Números 21, versículo 7, olha o que diz lá, obrigado Hélio, quando veio sobre o povo uma grande praga, né, a palavra diz assim, veio o povo a Moisés após estar sendo consumido pelas serpentes, tá? Ardentes, que fala a palavra, e disse assim, reconhecendo: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra a Moisés, ou seja, contra o seu líder, se rebelou contra também a liderança, e continua, e veio o povo a Moisés, opa, cadê? Vamos lá, volta um pouquinho, Eric. E veio o povo a Moisés e disse assim: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Continua, por favor. Ora o Senhor que tire de nós, ora, por favor, roga, clama a Ele, intercede, que tire de nós a serpente. Então Moisés fez o quê? Orou. Crente é assim, né? Você tem que estar sempre pronto para orar, né? Não pode fugir da oração. Tem gente, você não. Vai estar em algum lugar e manda orar, fala que quer fugir da oração. Não, manda fulano, manda Beato. Não. O crente tem que ter prazer em orar, assumir a sua fé em quaisquer circunstâncias, aleluia. Então diz assim, ó, ora, né, clama ao Senhor para que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Olha o que vai acontecer agora no versículo seguinte, lá no verso 8, que vai dizer para a gente, disse sim o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora e põe-na sobre uma haste, né? E será que todo aquele que for mordido, Deus mandou para Moisés, né? E que mirar, ou seja, e que olhar, ele falou, viverá. Continua, só para finalizar, o verso seguinte: Moisés fez a serpente de bronze e pôs sobre uma haste, e sendo alguém mordido por alguma serpente, fazia o quê? Olhava para a serpente de bronze e ficava de imediato sarado. Que eu aprendo quando eu leio sobre isso aí, ele está mandando o povo ter uma atitude, uma vez que haviam pecado e haviam desagradado a Deus, haviam cometido atos, né, ilícitos que não deveria cometer, e muitos morreram naquele momento, muitos foram fulminados, mas depois Moisés ora, olha que coisa interessante, e Deus dá um símbolo para que o povo olhasse. Curiosamente, Jesus vai dizer que esse símbolo até simbolizava, né, ser redundante, tinha uma referência com a própria salvação, lá em João, capítulo de número 3, se não me engano, né, onde vai dizer, Jesus falou para Nicodemos, e diz: assim como a serpente foi levantada no deserto, assim também o Filho do Homem há de ser levantado, para que olhasse, o que olhasse para ele, lembra? Seria salvo, assim como quem olhasse para o que Deus colocou, seria salvo. Ele não mandou aproximar, ele não mandou tocar, ele não mandou nem se ajoelhar. Eu fico imaginando, Leonardo, pensando que ali naquele grupo, naquele arraial, era um arraial, né, milhares de pessoas. Vocês acham que todos ali tinham uma fé tremenda? Ah, pastor, a pessoa estava ali cheia da fé, olha, estavam obedecendo, né, submetendo-se, né? Por isso que a palavra vai dizer para nós, lá em Samuel, que o submeter, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Às vezes a pessoa não tem uma fé muito grande, mas ela persevera. Agora a verdade é, e aí algo que não é muito bom de falar, mas é verdade, né? Há pessoas que às vezes talvez nem estejam nas igrejas, vou falar baixinho para o pessoal não escutar, nem estão nas igrejas, talvez não estejam nos bancos das igrejas, mas acredite, eles têm uma fé que Deus pode fazer milagre de uma forma tremenda. Eu conheço pessoas assim. Não, pastor, eu creio. Você fala em salvação, talvez ela não tenha ainda a confiança
ou a liberalidade, o se doar, para poder ele ser salvo, entregar a sua vida a Jesus, mas acredita que Deus pode fazer milagre. A gente vê casos profissionais da área de saúde, a gente tem experiência de ver pessoas assim, que às vezes o próprio médico, ele sai do CTI e fala para o parente assim, olha, ali, né, desenganou, mas ora a Deus, assim, pede a Deus, porque ele sabe que Deus faz milagres. Aleluia. O que Deus está falando conosco, gente? Agora não é mais a questão da aproximação, mas está falando em relação ao olhar, a você visualizar. E o olhar, ele tem muito a ver com a questão da consciência, do entendimento, a lucidez, né? Está sóbrio, está observando. É como se Deus falasse para a gente assim, ó, talvez você esteja passando uma dificuldade, uma luta, orando por alguém, problema de saúde, libertação, algo que for, e a pergunta que não quer calar: como é que está o seu olhar? Você tem olhado para o que Deus tem feito? Tem olhado para aquilo que o Senhor já fez na sua vida, tem observado, tem visto o que Deus tem feito, tem crido nas promessas do Senhor? Ou tornamos-nos pessoas religiosas? Aqueles que não vão ter uma religião, conversa fiada, né? Observe, Deus mandou que o povo olhasse. Eu tenho convicção, não tenho nenhuma dúvida, de que daqueles que olhavam, nem todos eram assim muito espirituais, mas obedeceram, submeteram-se, dispostos a realmente observar e fazer o que Deus determinou. Aleluia. E nesse ato nos fala, nesse segundo episódio, de que aqueles homens que ali estavam e que olhavam para aquele símbolo, lembra? Da serpente naquela haste, e vai nos dizer a palavra que de imediato eles foram curados. Aleluia. Porque creram, acreditaram. Talvez um grande sinal de uma pessoa destruída talvez seja o olhar, né? Dizia o poeta que os olhos são o espelho da alma, né? Não está na Bíblia não, mas o filósofo falou, os olhos são o espelho da alma. Jesus falou que se seus olhos forem puros, todo o seu corpo terá luz. Mateus capítulo 6. Então ele diz, olha, olhar é muito importante. A pessoa derrotada, ela não consegue olhar para frente, né? Há algumas religiões por aí que bota até um carocinho no pescoço, já viu? Bota um caroço, não me pergunta o nome que eu não sei, bota um caroço e anda para baixo assim. Não conhece Deus, porque se conhecesse Deus, levantava a cabeça e dizia, eu sei que meu Redentor vive, aleluia, e que por fim se levantará sobre a terra. Eu creio num Deus que faz milagre, eu creio num Deus que muda a história, aleluia. Oh Senhor, Deus está mandando você levantar a cabeça, irmão. O problema chegou, a luta está grande, mas não entregue o seu olhar, não fique cabisbaixo, porque o Deus que você serve, Ele te ama, e Ele sabe, e a hora certa se verá o socorro. Muitas vezes precisa ouvir algumas palavras, né? Assim como Enéas precisou ouvir. Quando Pedro vai lá e percebe o Enéas lá sentado moribundo, vai, né, meu filho, levanta aí, por quê? Porque Jesus Cristo te dá saúde. Oh Deus, que maravilha, né? Eu reconheço, eu entendo e tomo posse desse tipo de relacionamento, né? E já finalizando, nós vimos aqui essas questões envolvendo do leproso, né? Onde ele se aproxima. Você viu aqui o olhar, né? Que envolve a questão do próprio povo de Deus. Eu queria falar sobre o toque, mas esse problema, essa doença, patologia, por aí não, né? O toque mesmo, né? O toque aqui. O que significa esse toque? É muito mais do que aproximação. Você pode se aproximar de alguém, mas pode se aproximar, não tocar. Tudo bem? Você pode chegar perto, mas não tocar. Ficar. Todos nós conhecemos a história da mulher que estava 12 anos de fluxo de sangue. Quem lembra? Todo mundo sabe, né? Uma das mensagens mais conhecidas da Bíblia, né? A famosa mulher do fluxo de sangue, né? Assim. Então essa
É interessante, é curioso esse episódio, que representa também o amor de Deus e da forma como ela age. Ninguém aqui ficou indiferente, as ações foram diferentes. Vamos lá em Marcos capítulo 5, Marcos 5, lá no verso de número 28 somente, por favor, Ellen. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que essa mulher, ela talvez você vai pensar, pastor, ela é uma mulher tímida. Talvez, mas muito mais do que a sua timidez, ela tinha uma consciência de que o seu mal, olhe bem, a sua patologia, o seu problema era crônico de tal maneira que também ela, assim como o leproso, seria preterido, discriminada, não teria ali o acesso às pessoas, haja vista que o fluxo de sangue também, mediante a lei mosaica, ela não teria essa convivência na sociedade. Mas essa frase, irmãos, é tremendo, porque ela nos ensina. Essa mulher, mesmo gastando, como a Bíblia diz, tudo que ela tinha, com os profissionais, com os médicos, há pessoas assim. Ela gasta tudo que tem. Primeiro, ela vai em diversos lugares. Se é que você me entende, bate cabeça para fulano, para promessa não sei quem, vai no sei qual lugar. Ela fica, divagando diversos. Depois está quase a minguar. Há muitos assim, né? Tem uma frase muito conhecida que não está na Bíblia, que você deve ter ouvido em algum lugar. Aqui não vem pelo amor. Quem já ouviu isso? Vem pela dor. Eu ainda não li isso, deve estar em algum lugar por aqui. Eu não li essa frase na Bíblia ainda, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mas verdade é que há alguns que esperam vir a grande dor, esperam o mal tomar posse da sua casa, esperam toda a maledicência, a maldição e toda aquela questão da ruína, até o momento que ela tem alguma coisinha e vai gastando, vai até o último, ela não entende que Deus pode mudar antes que venha o caos. Mas ela vai esperando, vai empurrando com a barriga. Não morri ainda, estou vivo ainda, dá para ir, estou pagando, tenho condição. E essa mulher, ela pagou, gastou tudo, a Bíblia diz, tudo que ela tinha. Tudo. E depois que ela gasta tudo, ela ouve falar que havia ali um homem que, lá em Jerusalém, que passava, que curava muitas pessoas. E ela, quando se aproxima, ela pensou com tenho coragem, não tenho condição de chegar, pedir para ele, para fazer um milagre. Eu não posso, até para me aproximar ficar difícil. Embora que para eu tocar, não tem como tocar se não se aproximar. E ela vai sorrateiramente, humildemente, na sua simplicidade, sua timidez, ou talvez até mesmo medo, mas ela não se retrai, ela vai ao encontro, não pela frente, olha que coisa tremenda, vai por trás. Vai que ele me vê, vai que ele fala, o que você quer? E as pessoas me conhecem, que ela devia ter muitas posses, devia ser uma mulher rica, que ela gastou, só gasta quem tem, penso eu, né? Então, ela gastou tudo que ela tinha, então gastou tudo. E o relato fala que essa frase é muito forte. Ela vai por detrás do mestre, porque dizia assim, olha bem, querido, se eu apenas lhe tocar, aonde? No corpo, na perna, na cabeça? Não, na veste. Oh Deus, se eu apenas tocar as vestes, as vestimentas, eu não preciso nem tocar no corpo, mas eu acredito que na sua redondeza, o que ele está trajando, se eu tocar, o milagre vai acontecer. E eu vim aqui, ainda que as pessoas não acreditem, mas eu quero tocar. Eu quero tocar. E ela se aproxima, humildemente, timidamente. Imagina a cena, aqueles vestidos longos, que o judeu usava. Encosta no tecido. No tecido. E Jesus vai dizer assim, olha, alguém me tocou. Não, Senhor, tocou na veste. Porque está ali, ó. Alguém me tocou. Não, tocou na veste. Não. Por quê? Porque eu sei que saiu virtude de mim.
Oh, eu sei porque saiu virtude daquele que se aproxima e daquele que toca, aquele que vai mais adiante. Mas pastor, como hoje eu vou tocar em Jesus, com o seu quebrantamento, com as suas lágrimas, com a confiança que Ele pode fazer? Eu não sei se você tem dificuldade, se já não jejuou algum dia, mas toca, se aproxima do Mestre, aleluia, e deixa Ele fazer. São episódios em que nos mostra que Jesus Cristo, Ele nos dá saúde. Será que Deus quer fazer isso? Quem crê? Mateus 12, por favor, Ellen, verso 15. O que o Evangelho de Mateus fala lá, capítulo 12, verso 15? Preste bem atenção. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali, e muitos o seguiram e cumprimentam. E alguns Ele curou, não é isso que está ali? Não está, eu li errado. Diz o quê? E a todos Ele curou. Ainda adiante, Mateus 14, só mais duas aí menções no capítulo posterior, no verso 36, olha só, Mateus 14, 36, eles rogavam que ao menos pudesse tocar na orla da sua veste, e todos, está ali ó, e todos, vou repetir, e todos que tocaram, ficaram são. É pouco. Lucas 6, vamos lá, Lucas capítulo 6, verso 19, por gentileza, Ellen, olha o que diz ali, Lucas 6, verso 19, isso, mais à frente um pouquinho, Evangelho de Lucas, capítulo 6, 19, e todos, olha só irmãos, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Oh, glória a Deus. Oh, é para mim, Senhor, eu não mereço, Senhor, eu não sou digno, não sou digna, mas Jesus curava todos. Finalizar em Mateus capítulo 8, por gentileza, verso 16, Ellen, olhe bem o que diz lá, Mateus 8, 16, chegada a tarde, trouxeram o que? Muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra, olha aí gente, fazia o que? Expelia, né, assim, espírito, curou todos, vou repetir, todos os que estavam doentes. Aí no verso seguinte, 17, vai dizer o que para a gente? Para que se cumprisse, aleluia, o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças, e carregou a nossa doença, para que se cumprisse a palavra de Deus, ele levou sobre si. Eu não tenho dúvida de que Jesus Cristo dá saúde, eu não tenho dúvida que Ele cura. Queria convidar você a ficar de pé, por gentileza. Tem músico aí? Os meninos estão aí? Vem para cá, por favor. Enquanto a turma vai chegando aqui. Ali em Hebreus capítulo 4, você leu comigo, no verso 16. Preste bem atenção, por gentileza. Deus continua operando nesse lugar aqui. E você vem pedir por alguém. Talvez alguém está necessitando de um milagre, você é o Moisés dela, que vai interceder por ela, por ele. Creia nisso. E a palavra é clara, porque diz assim para nós em Hebreus capítulo 4, no verso 16, que diz lá: acheguemo-nos, você leu comigo? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, com confiança, assim, junto ao trono da graça, a fim, aleluia, de recebermos o que, queridos? Misericórdia, mas o que? E acharmos graça, para quê? Para socorro em ocasião oportuna. O que significa isso, pastor? Em ocasião oportuna, significa dizer que é um tempo que Deus está dando oportunidade e há uma necessidade de tal. Então, nessa fé, nessa confiança, e que você pudesse estar adorando a Deus comigo, louvando ao Senhor e crendo que o Deus que você serve é um Deus que faz milagre. Quem crê, levanta a mão ao céu assim. Me escutas quando clamo, oh Deus,
e acalma o meu pensar. Diga assim, ó, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Oh, confio em ti. Quantos confiam nele? Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Oh Deus, declare. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual. Oh, não há. Creia. Jesus, eu preciso de ti. Eu comecei? Me escuta. Me escuta quando você que crê no Senhor veio buscar um milagre nessa noite. Oh, creia, hoje me levas pelo onde você estiver, na sua casa, no trabalho, curando todo o meu ser. Hoje eu confio em ti. Mais uma vez, confio. Eu creio. Quantos creem? Creio que tu és a cura. Creio que és todo para mim. Aleluia. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Por quê? Jesus, eu preciso de ti. Oh, aleluia. Cadê? Glória a Deus. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Quantos creem? Oh! Nada é impossível. Nada é impossível. Nada. Tens o meu mundo em tuas mãos. Mais uma vez. Nada é impossível. Nada é impossível para ele. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Oh Deus. Você que crê, só você que crê. Você que entendeu por muitos episódios aquilo que ele pode fazer. Se você está aqui essa noite precisando desse milagre, vem buscar para alguém. Eu quero convidar você a vir no altar comigo aqui. Vamos clamar ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus que mandou-nos olhar, levantar a cabeça, o Deus que deu a permissão para que aquela mulher tocasse, para que alcançasse o milagre, o Deus que disse pela boca de Jesus: eu quero, Senhor, purifica-me se tu quiser. Ele diz: eu quero. Jesus quer te abençoar, ele quer te dar saúde. Aleluia. Creio que tu és a cura. Você pode vir. Creio que és tudo. E você está aqui essa noite buscando um milagre, uma cura, representando alguém. Diga: creio que tu és a vida. Creio que tu és a vida. Creio que não há
não há outro igual, não há, a ti não há. Creia nisso. Jesus, eu preciso. Bendito seja o teu nome, Senhor. Pai, nosso coração se apequena diante de ti. A nossa alma, Senhor, há um grito dentro de nós, a certeza de que tu és o Deus que cura, a certeza de que, assim como Enéas ouviu de Pedro a frase que Jesus Cristo dá saúde, nós invocamos esse nome que foi dito aqui na última semana, que é o nome sobre todo nome, a fim de que aqueles que estão aqui recebam o milagre, a fim de que os que estão em casa, que estão agora debilitados, que estão talvez chorando, que talvez estejam em lágrimas, pedindo uma libertação, talvez o médico desenganou, talvez Senhor, um exame, um diagnóstico, oh Deus, lhe foram, Senhor, caiu em positivo, mas o Senhor é o Deus que faz milagre. Aquela mulher disse: tão somente eu tocar. E nós estamos tocando pela fé, oh Deus, tocamos pela fé em Ti, Senhor. Envia a Tua bênção, Senhor, a Teus filhos. Envia a Tua bênção, Senhor, ao Paulinho, irmão do Jacó, que estava naquele hospital internado hoje ainda. Dá saúde a ele, dá saúde ao Paulinho, dá saúde ao Samuel, teu servo que te ama, Senhor. Oh Deus, que é música em tua casa, abençoa, Deus, glorifica o teu nome. A que tem passado, que tem tido dificuldade muitas vezes, Senhor, alguns já têm andar, doença nas pernas, na circulação, há poder no teu sangue, Jesus, no teu nome há poder. Nós cremos que o Senhor dá a cura. Toca agora, Senhor, normaliza a pressão arterial dessa pessoa, a taxa de glicose. Toca, Senhor, na coluna. Toca, Senhor, todas as questões, Senhor, de imunidade, que deve ter imunidade baixa. Renova, traz saúde, porque Jesus, tu dá saúde. Pedro falou, e nós cremos nisso, porque está na tua palavra, que o Senhor levou sobre si. Para essa pessoa que ora comigo agora em sua casa, que te clama, que toca nos rins dessa pessoa agora, oh Deus, em nome de Jesus, joga por terra todo tumor, toda úlcera, toda dor de cabeça constante, toda sinusite, enxaqueca, vai curando agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Tu és o Deus que cura, o Deus que restaura. Vai se libertando dessa enfermidade, libertando da opressão, libertando da dominação do mal, porque a Tua palavra diz, Senhor, que a todos que buscavam a Ti, o Senhor curava. E cremos na Tua palavra, em que o Senhor declarou, deixou registrado, aleluia, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e que será eternamente. Erguemos nossas mãos a Ti, todos juntos, para dizer ao Senhor: muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor é fiel à Sua palavra. E é nossa fé que nós estamos, honramos e celebramos o Senhor de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Oh, creio que Tu és a cura. Quantos creem? Creio que eu creio que és tudo para mim. Bem forte. Eu creio. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual. Não há outro igual, não há. Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Oh, adore Ele com suas palmas. Segura a bênção. Amém? Deus abençoe, Kevin. Deus é contigo. Deus abençoe você. Oh, glória a Deus. Jesus é bom, irmãos. Jesus é bom. Mesmo na luta, dificuldade, problemas, dores, Jesus é bom.
Aleluia. Eu contei para vocês que essa semana, no domingo, eu estava pregando aqui, e até trazer o celular para poder ler, mas aí daqui a pouco eu esqueci, deixei lá com a Marcelinha lá, né? Na mídia ali em cima, né? De uma pessoa, um amigo nosso, lá em São Gonçalo, em que estava semana passada, passando por muitas dores alguns dias, e mandou para nós um WhatsApp, né, uma mensagem, e disse: pastor, quando você estava orando, Deus curou daquela dor, foi embora, porque Jesus é bom, Ele é fiel à sua palavra. Você não, Marcelinha? Maravilhoso, né? Nós estamos encerrando, vamos ficar de pé, já oramos. Queria só abençoar você, né? Pela palavra de Deus também, sua vida, ergue suas mãos assim com muita fé. Lembrando que hoje é quarta, daqui a 2 dias eu vou te ver aqui de novo aqui. Amém ou não amém? Festividade da igreja, 23 anos, né? Muita festa, muita comunhão, a rua vai estar fechada, algumas barracas por aí, né? Mas não se engane, não é arraiar não, hein, gente? É arraial do povo de Deus, uhul. Não tem nada de quadrilha, nada disso. Tem fogueira, nada disso não. Tem adoração ao Senhor, né? Louvor, adoração, e o povo reunido com alegria para celebrar, porque Deus se agrada também na alegria, né? Se você não sabe, o povo judeu é um dos povos mais festivos que existe, sabia, Jefferson? Né? Tem muitas festas na Bíblia, se não me engano, 7, 8 festas, que Deus mandou o povo celebrar. Não foi eles que criaram, não. Deus que mandou celebrar. Então, Deus gosta de festa também. Fique sabendo disso. E, sobretudo, quando há alegria, né? Então, ergue suas mãos assim. Oh, aleluia, bendito seja o teu nome, Senhor. Que a graça maravilhosa e poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como o grande e incomparável amor de Deus Pai, e as santas e doces consolações e a plena comunhão com Ele, o Espírito Santo de Deus transborde, inunde grandemente você, sua casa, a sua família, seus projetos, sonhos, sua vida, o retorno ao seu lar, seu restante de semana, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Cabe um aplauso para o Senhor aí, mais forte que você puder. Vire para frente, atrás de você, abençoa seu irmão aí. Obrigado a todos, uma ótima noite. Glória a Deus, aleluia.